e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e exultemos. Este é o dia da ressurreição do Senhor. A pedra do sepulcro tinha sido rolada, tinha sido tirada. E quando aquelas mulheres chegaram lá para poder ungir o corpo de Jesus, ele não estava mais lá. Jesus ressuscitou. Jesus venceu. Jesus, ele é vitorioso. Ele fez rolar a pedra do sepulcro. Meus queridos, esta alegria, esta certeza que nós celebramos nesta missa de domingo de Páscoa. A pedra, o túmulo, a morte não foi capaz de conter aquele que é o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu. E ele venceu para mostrar para cada um de nós que também eu e você podemos vencer. Que não existe pedra, que não existe escuridão, que não existe morte, aonde o Senhor não possa entrar, iluminar e nos tirar pela mão e nos resgatar. O Senhor ressuscitou para nos resgatar, meus queridos, do poder das trevas, do poder do mal. Ele pode te levantar, Ele pode te salvar, Ele pode te dar vida, porque Ele viveu, Ele é a vida. Agora, para isso, queridos, é preciso que a gente abra e deixe que Ele tire a pedra do nosso coração, do nosso interior. Às vezes, nós cristãos vamos vivendo pela vida com pedras pesadas, com escuridões, com trevas no nosso coração. E não, até aqui Deus entra, daqui para cá Deus não entra não. Isso aqui é meu, isso aqui ninguém toca, é só meu. Nós vamos andando pesados, às vezes vamos vivendo verdadeiramente no túmulo. Abre, querido, o teu coração, não tenha medo, deixa que o Senhor entre aí também. Deixa que o Senhor te resgate aí também. Deixa que o Senhor te dê vida aí também. Não guarde nada para você. Para de andar na escuridão, meus queridos. Deixa que a luz de Cristo ilumine a tua vida por completo, por inteira, e te encha de vida. Deixa Ele tirar essa pedra.
uma queda, de um pecado que você não se perdoa, deixa Deus tirar. Ele pode te iluminar e Ele vai te iluminar. Mas a pedra mais pesada que o Senhor quer tirar do nosso coração e que Ele tire do meu e do teu coração neste dia de vitória, de ressurreição, é a pedra da desesperança. Oxalá, meus queridos, nós não sejamos cristãos que não têm esperança. Oxalá, meus queridos, nós não caiamos nesta armadilha de viver a nossa vida colocando os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades como sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa história, o centro da nossa existência. Não faça isso. Que essa luz de Cristo que hoje brilha nesse Círio Pascal e que deu a vida para cada um de nós, que Ele seja a minha e a tua esperança. Jesus ressuscitou. Ele subiu aos céus e abriu a porta do céu para cada um de nós. Por isso, disse São Paulo na segunda leitura: buscai as coisas do alto, aonde Cristo está sentado na glória do Pai. Aspirai às coisas celestes, meus queridos. Um cristão de verdade, ele tem a sua esperança em Jesus Cristo, que venceu. E essa esperança não é vã, porque, repito, aquilo que disse o Evangelho: o sepulcro estava vazio. A morte não foi capaz de deter o autor da vida. Porque, meus queridos, uma coisa é clara: se você for na tumba de Maomé agora, ou na tumba de Buda, ou na tumba de Hare Krishna, ou na tumba de Lutero, ou de Allan Kardec, está lá o seu corpo, está lá os seus ossos apodrecendo, está lá. Mas se você for na tumba de Jesus Cristo, Ele não está lá. Ele ressuscitou. 3 dias depois, aquelas mulheres foram lá e encontraram o pão, sozinho, caído. Ele desceu. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa esperança. Aquelas mulheres chegaram lá naquele túmulo derrotadas. Os discípulos foram naquele túmulo derrotados. Acabou, Jesus morreu. Não tem mais jeito, está tudo perdido. Mas Ele não estava lá, queridos. E a bonita, quando Maria Madalena vai encontrar com o Senhor: Rabone, mestre, é o Senhor. O Senhor está vivo, meus queridos. Essa precisa ser a nossa esperança. Que o nosso coração, que a nossa vida esteja firme em Cristo Jesus, que está sentado à direita do Pai. A porta do céu foi aberta para cada um de nós, e um cristão cheio de esperança é um cristão que vive neste mundo, porque nós somos filhos daquele que se fez carne. Deus habitou entre nós e Ele santificou toda a nossa existência. O cristão, a cristã, é aquele que vive neste mundo com o pé aqui e que busca com a sua vida transformar esse mundo para um mundo melhor. Mas a sua esperança não está aqui, porque esse é o grande problema da nossa vida. É quando nós colocamos a esperança em alguma coisa desse mundo, ou em alguém daqui, porque passa. Pai passa, mãe passa, filho passa, carro passa, casa passa, faculdade passa, emprego passa, tudo passa, dinheiro passa, poder passa, tudo passa. Quando nós colocamos a nossa esperança aqui, nós vivemos, queridos, sempre satisfeitos, porque esse mundo é precário, a nossa vida é muito precária, tudo passa, somente Deus muda. Por isso, queridos, nós somos chamados a sermos cristãos, sim, que vivem aqui da melhor maneira possível e buscam crescer nesse mundo da melhor maneira possível, mas que a sua esperança está nas alturas, está no céu, está em Deus. E são essas, queridos, as testemunhas que o Senhor deseja que nós sejamos, testemunhas da esperança.
Nós estamos no ano da esperança na igreja. E nós vivemos, meus queridos, no mundo, numa sociedade aonde reina a falta da esperança. Aonde o consumo desmedido e desgraçado de drogas, de substâncias, estão cada vez mais aumentando e cada vez surge uma mais forte que destrói, que acaba mais rápido com a vida das pessoas. Nós vivemos num mundo, meus queridos, aonde tantas e tantas e tantas pessoas já não esperam amanhã, já vivem uma vida sem sentido, trancadas, isoladas nos seus quartos. Nós vivemos num mundo, meus queridos, aonde cada vez mais crianças, adolescentes, idosos, adultos, das mais diversas classes sociais, das mais diversas condições, estão atentando com a sua própria vida. E alguns estão conseguindo. Queridos, isso são sinais alarmantes de uma sociedade, de seres humanos que não tem esperança. E nós, como cristãos, somos chamados a dar esse testemunho da esperança. De homens e mulheres que não têm a esperança nesta vida, nessas coisas, mas de homens e mulheres que têm o seu coração, a sua esperança e a sua alegria em Cristo Jesus, que está ressuscitado, que está sentado à direita do Pai. Que sejamos essas testemunhas. As pessoas mais felizes que eu já conheci, eu já conheci muita gente nessa vida, nesse mundo inteiro. Mas as pessoas mais felizes que eu conheci, elas eram cristãs. Eu não tenho dúvida disso. Por quê, meus queridos? Porque a sua esperança não estava aqui. Sua esperança estava em Jesus. E olha, pessoas que viviam as mais complicadas situações da vida, de enfermidade, de doença, de traições, de quedas assim, de ter coisas e perder tudo. Felizes, porque a sua esperança está em Deus. E essa esperança não nos decepciona. Por isso, nesse dia de ressurreição, vamos pedir à nossa mãe, a Virgem Maria, ela que foi das dores, e que esperou, que confiou, e que hoje de corpo e alma goza da ressurreição eterna. Está sentada também ao lado do seu Filho Jesus no céu. Que ela nos ajude a viver esta vida com essa certeza. Se com Cristo nós vivemos, se com Cristo nós morremos, com Cristo também nós venceremos e ressuscitaremos. Porque a tumba estava vazia, Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Que assim seja. Amém.